A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua atenção. Você que sempre nos acompanha e nos assiste, Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Márcio Gomes e eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações neste momento. Quero compartilhar com você a palavra que Deus colocou em meu coração para estar trazendo a você. E a partir desse texto, nós iremos ministrar uma série de mensagens no livro de Apocalipse. Nós estaremos falando sobre as 7 taças da ira de Deus, que será derramada sobre a face da terra. Sendo que nesse texto que eu vou dar esse estudo bíblico aqui agora, já se trata da segunda fase da grande tribulação, sendo que existe a primeira fase da grande tribulação. Também colocaremos esses estudos aqui no canal para que você possa se alimentar da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos para o que a Bíblia nos diz nesse momento em Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Amém. Meus amados, conforme eu lhes falei na introdução desse vídeo, esse episódio narrado aqui no capítulo 16 de Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 e 2, se trata do segundo momento da grande tribulação. A primeira fase da grande tribulação é o primeiro período de 3 anos e meio. Já que este segundo momento da grande tribulação, que é a segunda fase da grande tribulação, já irá inaugurar o segundo, tá? A segunda fase dos 3 anos e meio. Quando começar a inaugurar a segunda fase da grande tribulação, nos 3 anos e meio, o segundo 3 anos e meio, porque a grande tribulação vai durar 7 anos. Então, na metade dela, que é a segunda parte dos 3 anos e meio, vai acontecer o que está relatado aqui nesse texto bíblico de Apocalipse, capítulo de número 16. Isso mesmo, Deus irá derramar a sua ira na sua totalidade sobre a face da terra, para castigar os ímpios, para castigar os malfeitores, para castigar todos aqueles que deram as costas para a palavra de Deus. Vejamos que o livro de Apocalipse é um livro das revelações divinas. Tanto é que no capítulo 1, no versículo 1, a primeira inicial fala de Jesus para João é assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Esta passagem bíblica foi uma revelação de Deus para João, o servo do Senhor, que foi arrebatado em espírito, onde ele estava na ilha de Patmos, e Deus lhe revelou o desvendar do fechamento da história do mundo, o fechamento da história da humanidade. Em Gênesis, nós encontramos o início de tudo. Em Apocalipse, nós encontramos a consumação de tudo o que Deus fez e irá fazer. Preste atenção que este livro, ele é tão importante para que as pessoas saibam sobre ele, o livro do Apocalipse, que existem aqui promessas de Deus para quem lê.
Porque o diabo, ele guerreia, ele luta para que as pessoas não estudem Apocalipse. Ele não quer que as pessoas saibam da verdade. Ele não quer que as pessoas descubram o que vai acontecer com quem não aceitar a Jesus como Salvador. Então, para muitas pessoas, o livro de Apocalipse é como se fosse um livro de terror ou algo que põe medo, mas é o livro da realidade. É o livro que mostra a igreja nos céus, é o livro que mostra todos os mistérios de Deus que irão se desvendar na consumação dos séculos. Vejamos as promessas de Deus aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Para quem lê este livro: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, sabe? Bem-aventurados, felizes os que ouvem, felizes os que leem e felizes os que guardam. É uma bem-aventurança e é uma promessa de Deus para quem estuda e para quem lê e para quem guarda o livro de Apocalipse. Então, nesta sessão aqui, que é a segunda fase da grande tribulação, olha o que Deus mostrou a seu servo João. Deus mostrou a seu servo João na ilha de Patmos. A primeira fase desta visão aqui se encontra no capítulo 15, tá? No capítulo 15, no versículo 1, João vê os anjos que esperam, tá? Esses anjos já estão prontos, titulado Anjos do Juízo, já estão prontos para receber a ordem de Deus e quando for a hora de derramar a ira de Deus sobre a terra, eles já estão em prontidão. Veja o que João viu no capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. O capítulo 15 introduz o capítulo 16. Já na segunda fase do capítulo 15 de Apocalipse, nós encontramos os santos vitoriosos, que está do versículo 2 até o versículo 4. E vi como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíam vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui está relatado a vitória dos santos diante de Deus. Quem são esses daqui do versículo 2 do capítulo 15 até o versículo 4? São todos aqueles que passaram pela grande tribulação, os mártires que morreram por amor a Cristo, tá? E o que significa este mar de vidro misturado com fogo? Na visão de João, quando ele vê um mar de vidro misturado com fogo, provavelmente é o mesmo mar de vidro relatado de Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 6. Vamos ler para conferirmos. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. A palavra mar, na tipologia aqui, representa povos e nações de todos os idiomas que existem debaixo dos céus. Onde houver um cristão que conseguiu passar pelo período da grande tribulação, vai se juntar aos salvos e estará diante do trono do Senhor
todos remidos, de vestes brancas, adorando ao nome do Senhor, porque é como um mar. O mar de vidro, aqui no capítulo 4, versículo 6. O mar de vidro fala da purificação. Para o vidro se tornar vidro como cristal, ele passa pelo fogo. Então, esses povos de todas as raças e línguas e nações que estarão diante do trono de Deus, já estarão porque estarão purificados. Por isso que eles foram vistos como mar de vidro. Já aqui no capítulo 15, tá? No versículo 2, o mar não é visto mais como um mar de vidro, mas é um mar de vidro misturado com fogo. O fogo aqui representa o juízo de Deus que será derramado sobre a face da terra. Deus vingará, Deus vai cobrar todas as injustiças que fizeram contra os seus santos aqui na face da terra. Está tudo depositado nos céus. Tudo, misturado com fogo. A incandescência que João vê nesse mar representa a ira de Deus, tá? E interessante que nesse trecho aqui, entre o versículo 2 e o versículo 4, os salvos estão cantando cântico, o cântico de Moisés. Sendo interessante que esse cântico que é cantado aqui não é o de Deuteronômio 32, tá? É o cântico de Êxodo, capítulo 15. Se você ler Êxodo, capítulo 15, você vai ver o cântico de Moisés. Esse cântico de Moisés foi entoado quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e se livraram de Faraó. Deus deu grande livramento a Israel. Deus atravessou Israel no meio do Mar Vermelho e Faraó morreu com seus exércitos. Por isso Israel cantou do outro lado o cântico que Moisés escreveu. E aqui, na grande tribulação, os salvos que venceram o período da grande tribulação também venceram a fúria da besta, do anticristo, do falso profeta, também vão estar salvos já diante do trono de Deus, adorando ao nome do Senhor, cantando o cântico de Moisés, cantando o cântico do livramento. Esse cântico aqui é porque eles foram salvos. Israel cantou ao atravessar o Mar Vermelho e ficou livre da fúria de Faraó. Os salvos aqui, vestidos de branco, tocando harpas. Se você observar, foi Deus que preparou essas harpas e deu para os seus santos tocarem, porque lá no céu tem uma orquestra celestial. Os santos estão cantando louvores ao Senhor, tá? E terão harpas para tocarem e entoarem louvores a Deus com notas musicais. Agora vamos para a outra fase do capítulo 15. A terceira fase fala que são os anjos emergentes que João contemplou aqui, para nós encerrarmos esse estudo bíblico. Quem são os anjos emergentes? Vamos voltar os nossos olhos para Apocalipse, capítulo 15, versículo 5 até o versículo 8. Depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu nos céus. Deus mostra a João novamente a sala celestial, o templo celestial, o lugar da morada de Deus. João vê, porque Deus lhe permite contemplar. E olha o desenrolar do texto. Olha só. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Esses anjos que foram vistos aqui por João
são anjos investidos de autoridade. Se você observar que esses 7 anjos estão vestidos desta maneira, olha o aspecto das vestimentas dos 7 anjos. E os 7 anjos, volte os seus olhos para o versículo 6, tinham 7 pragas e saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente. Quem se vestia de linho eram os sacerdotes. E outro detalhe, eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. O sacerdote, para ser identificado que ele era diferenciado de um homem comum, era através das suas vestes. Quando ele colocava o cinturão no peito, simbolizava que ele era autoridade. Um homem vestido de autoridade, com uma vestimenta de linho e o cinturão no peito, quem olhasse identificaria-o como alguém com autoridade investida direta de Deus. Então, esses anjos aqui são vistos desta mesma maneira, com essas vestimentas, porque são anjos que irão derramar o juízo de Deus sobre os 4 cantos da terra. Esses 7 anjos aqui, eles estão investidos de autoridade, uma autoridade vinda do céu, direta do trono de Deus. Olha só o decorrer ainda desse versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Um querubim, com ordem de Deus, pega as taças e distribui aquelas taças da ira de Deus para os 7 anjos. E olha, observe o versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Veja que aqui é realmente descrito no versículo 8 o período da fase da grande tribulação. Porque se você observar que a sala celestial ficou com acesso interrompido, isso mesmo, no trono celestial, na sala celestial onde Deus recebe todas as orações, agora por um espaço de tempo fica interrompido. Ninguém entra e ninguém sai. Olha o versículo 8, vou repetir. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Nenhuma oração será ouvida no período da grande tribulação, porque o tempo da graça acabou. Quando iniciar a fase da grande tribulação, após o arrebatamento, nenhuma oração mais será ouvida na segunda fase da grande tribulação. Nenhuma oração será ouvida, até porque o próprio Deus fez com que a sua glória enchesse o tabernáculo da sua morada, ao passo que ninguém podia entrar e nem sair. O acesso foi negado. O acesso aqui ficou interrompido por um espaço de tempo, até que toda a ira de Deus seja derramada sobre a face da terra. Por quê? Porque os homens deram as costas para Deus e adoraram a imagem da besta. Veja o desenrolar do capítulo de número 16. Eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Tem gente que diz: Deus é amor, Deus é muito bom, vamos viver a vida à vontade, porque essa história de que Deus castiga
é conto de carochinha. Não caia nessa. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Vai haver o dia da cobrança. Vai haver o dia do juízo final. Esse episódio aqui, esta visão que João teve no livro do Apocalipse, no capítulo 15 e 16, é para deixar bem alerta para as pessoas saberem o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Esta mensagem está indo ao ar para você que está afastado da presença de Deus e para você que está na presença de Deus também entender que não vale a pena dar as costas para a palavra de Deus. Hoje é dia aceitável. Hoje ainda é o tempo da graça. Enquanto você está me ouvindo ministrar esse estudo bíblico, eu quero dizer que ainda há tempo. O acesso à sala do trono está liberado. Peça perdão, se conserte, faça um concerto com Deus. Você que está vivendo a vida de qualquer maneira na presença de Deus, na casa de Deus, você que está afastado do evangelho, ponha hoje uma regra, imponha hoje um limite para tudo que te afasta de Deus. Despreze o pecado, despreze a vida errada. Se você não quiser passar pelo período da grande tribulação, aceite a Jesus como Salvador. E você que é servo de Deus, que é fiel a Deus, continue sendo fiel a Deus. Não largue Jesus, não abandone a Jesus, porque é uma realidade o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Olha o versículo 1 do capítulo 16. Vou repeti-lo para trazer mais outra explicação. Eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O mundo jamais viu, jamais experimentou o que está preparado para o final dos tempos. O próprio Senhor Jesus afirma isto na passagem bíblica em Mateus capítulo de número 24, o versículo 21 e o versículo 22. Olha o que a Bíblia diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem também tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por que o Senhor está abreviando os dias? Para os escolhidos não desistirem e terem tempo de serem salvos, porque os finais dos tempos, cada vez mais que se aproximarem, as coisas irão ficar difíceis. Não pense você que a esperança desse mundo está no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. A esperança desse mundo está em Jesus Cristo, está em Jesus Cristo. Não pense que políticos vão dar jeito neste mundo, tá? A Bíblia diz que no final dos tempos as coisas irão de mal a pior. Só que para os salvos existe um escape, é estarem ligados em Jesus Cristo, estarem atrelados com a palavra de Deus, tá? É por causa dos escolhidos que Deus está abreviando o tempo, por causa dos escolhidos. O próprio Senhor Jesus falou do período da grande tribulação. Mateus 24, versículo 21 e o versículo de número 22. Agora, se você quiser observar mais outro detalhe, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz o próprio Senhor Jesus falando com João quando mandou escrever a carta para a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te livrarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Glória a Deus, glória a Deus. Preste atenção que este será um período de grande tribulação. Haverá, porque o próprio Senhor Jesus disse. Veja aqui o que diz a Bíblia ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Tem livramento de Deus para aqueles que aceitarem ao Senhor Jesus como Salvador hoje. Ainda tem livramento desta ira que será derramada sobre a face da terra para aqueles que aceitarem ao Senhor Jesus Cristo como Salvador hoje, porque o arrebatamento ainda não aconteceu e estamos no período da graça ainda. Por isto, a sala do favor de Deus, que é a sala do trono celestial, que o véu do templo se rasgou, foi o próprio Deus que rasgou de alto a baixo para liberar o acesso para todos que invocarem ao Senhor Jesus Cristo. Todos que invocarem pelo nome do Senhor Jesus, Deus ouve as orações do seu santo templo. Mas no período da grande tribulação, nenhuma oração será ouvida jamais. Por quê? O acesso ao templo será interrompido, conforme eu lhes falei em Apocalipse, capítulo 16, e o versículo de número Apocalipse, capítulo 15, versículo 8. O acesso ao templo será interrompido. Então, a voz que ecoou, dando a ordem para os anjos derramarem as 7 taças da ira de Deus sobre a face da terra, saiu do templo, saiu do santuário. É uma indicação de que foi Deus que ordenou, e o querubim que estava com as taças nas mãos distribuiu para os 7 anjos. E o primeiro anjo derramou. Veja o versículo 2 do capítulo 16. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. No período da segunda fase da grande tribulação, este anjo vai derramar sobre a terra, tá? A taça da ira de Deus. O solo do planeta Terra vai estar contaminado com a ira de Deus. Deus mandou com que esse anjo derramasse a taça de sua ira sobre a terra. Onde tiver nações, homens de povos, línguas, em qualquer lugar no mundo, serão acometidos dessa chaga maligna. Esta chaga maligna é uma chaga purulenta, como uma espécie de tumor, de câncer, com furúnculo e lepra. Isso mesmo, os homens vão exalar mau cheiro, vão ficar com odor fétido, vão gemer de dor, e com essa dor vão interromper as comunicações, porque ninguém com dor consegue se comunicar. A pessoa com dor só quer silêncio, só quer isolamento, e vai ser um período de grande aflição, de grande dor. Vai ser o início da segunda fase da grande tribulação. Agora,
preste atenção que esta praga se assimila à sexta praga que foi derramada no Egito. Está em Êxodo, capítulo 9, do versículo 8 ao 12. Vejamos, quando Deus queria livrar Israel do Egito, tirar Israel do Egito, Faraó perseguindo o povo de Deus. Olha o que aconteceu com o Egito. Êxodo capítulo 9, do versículo 8 ao 12. Diz assim: E tornar-se-á em pó miúdo sobre a face do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado e por toda a terra do Egito. Foi Deus que mandou Moisés e Arão fazer isto. Eu vou começar do versículo 8 para você entender. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés e a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. Então Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Quando Deus mandou Moisés e Arão espalhar aquelas cinzas sobre o ar do Egito, na presença de Faraó, na mesma hora, o ar do Egito foi tomado por fungos que acometeu tanto os animais quanto os homens, e eles foram acometidos de úlceras purulentas que se transformaram em cancerifurúnculos, ao ponto dos magos, os encantadores, os feiticeiros do Egito não conseguirem descobrir a fórmula para fazer o mesmo, porque o que é de Deus, a feitiçaria não consegue competir. O que é de Deus, o diabo não consegue fazer igual. Não consegue, porque foi obra de Deus. Agora, veja o detalhe aqui, é que no Egito existiam vários tipos de deidades para serem adoradas. Isso mesmo, os egípcios acreditavam que existiam deuses para serem adorados. Eles viam Deus na natureza, nos seres humanos, em tudo que eles olhavam. Por exemplo, para o sol tinha um tipo de Deus, para a lua e as estrelas tinha outro tipo de Deus, para as águas do rio Nilo tinha um tipo de divindade para eles adorarem, para as vegetações, também para a reprodução humana, na hora ali do parto, né? Quando antigamente no Egito as parteiras levavam as grávidas para as águas dos rios, para assim poder dar à luz com mais comodidade, pegaram as rãs como se fosse a patrônoma da fertilidade e a deusa do parto. Olha que aberração, né? Agora, tratando-se para medicina, que é o assunto aqui, porque no Egito os homens foram acometidos de uma úlcera purulenta que não tinha cura. Quando esta enfermidade feriu o Egito, foi o próprio Deus confrontando o Deus da medicina do Egito. Isso mesmo, na medicina do Egito, quem era reconhecido como Deus era uma deidade chamada Imhotep. Isso mesmo, Imhotep era reconhecido como o Deus da cura, o Deus da medicina. Então, os feiticeiros, os encantadores,
clamaram por Imopete, fizeram as suas bruxarias e nada de chegar à cura. Por quê? Foi obra de Deus. Foi obra de Deus. E o que Deus faz, Satanás não consegue impedir. Aleluia! E para finalizar esse estudo bíblico, eu fecho aqui dizendo que quando isto estiver acontecendo aqui na terra, os 4 cantos da face da terra, após o arrebatamento da igreja, na segunda fase da grande tribulação, no início do despejar de a grande ira de Deus sobre a terra, os homens no mundo inteiro sofrerão com úlceras malignas na carne. Vai ser uma espécie de furúnculo que come a carne dos seres humanos. Não vai ser um câncer comum, vai ser uma espécie de úlcera maligna, de chagas, que vai ferir os homens por não terem adorado a Deus, porque eles adoraram a besta e o falso profeta, endureceram os corações, não quiseram dar crédito e ouvidos à palavra de Deus e blasfemaram do nome do Senhor Jesus. Por esta razão, os 4 cantos da terra será varrido por esta chaga maligna. Mas enquanto os que estiverem aqui na terra estarão sofrendo dessa chaga maligna, olha o que a Bíblia diz, o que vai acontecer com os salvos. Vamos ler aqui, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porém, assim como o veremos. Não tenha medo, não se preocupe, porque enquanto os homens que desobedeceram a Deus, que desonraram a Deus, você que está me assistindo, que é salvo em Cristo Jesus, está com sua vida no altar, aguardando o arrebatamento da igreja, pode ficar tranquilo, não passarás pelo período da grande tribulação. Você, nós iremos ouvir o toque da trombeta. E aqui, nesta epístola, o apóstolo João nos afirma que, assim como Cristo é, nós seremos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, assim como Cristo é, nós seremos. Agora vamos observar Filipenses capítulo de número 3, versículo 20 e o versículo de número 21. Olha o que a Bíblia diz acerca dos salvos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Enquanto os homens vão estarem aqui na terra sofrendo com úlceras purulentas nos seus corpos, a igreja, os salvos, vão estar na glória com o corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus Cristo é, o nosso corpo também será transformado em um corpo de glória. E outra coisa, o nosso corpo vai ser como o de Cristo, até mesmo tendo o poder de sujeitar sobre todas as coisas. A morte não terá poder sobre o nosso corpo. As doenças, as enfermidades não terão poder sobre o nosso corpo, porque nós teremos um corpo de glórias. Aleluia! Teremos um corpo de glória. E a Bíblia nos afirma isto, que vai acontecer na hora do arrebatamento. Olha o que vai acontecer na hora do arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. A igreja, nós, os salvos, seremos imortalizados, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, nos céus. Eu quero encerrar esse estudo bíblico aqui dizendo que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser salvo em Jesus Cristo. Não desista de ser fiel a Deus, à sua igreja, ao seu pastor. Não desista. Não deixe de ser fiel à palavra de Deus, porque o que está reservado para este mundo não é coisa boa. O que está reservado para este mundo, para o final dos tempos, após o arrebatamento da igreja, é a ira do Senhor, que será derramada sobre os quatro cantos da face da terra, por causa dos pecados dos homens, por causa das maledicências, por causa dos malefícios que os homens têm feito sobre a terra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu encerro esse estudo dizendo: você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, aceite-o. Ainda há tempo para se arrepender dos seus pecados. E você que é salvo em Jesus Cristo, glória seja dada ao nome do Senhor. Você que já é salvo em Jesus Cristo, continue sendo salvo, continue fazendo a sua parte, conforme está em Apocalipse. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Continue sendo santo. Quem é santo, seja santificado ainda. Não largue Jesus. Continue na presença de Jesus, porque muito em breve nós teremos os nossos corpos transformados em corpo de glória. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Amém. Eu quero deixar aqui o meu número de WhatsApp, se você deseja nos convidar para estar pregando na sua igreja, em congressos, em festas, em estudos bíblicos, em até mesmo conferências, pode nos chamar, tá bom? Eu sou o pastor Márcio Gomes, sou ligado à Assembleia de Deus Ministério Plenitude. Meu pastor presidente é o pastor Erinaldo João dos Santos. Ele é membro diretor da SEADER, tá? Convenção Estadual de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, Convenção de Pastores. E também somos ligados à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Amém? Vamos lá. O DDD do meu telefone é 21 e o WhatsApp é 97272 4894. Telefone DDD 21 97272 4894. Deus em Cristo seja glorificado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.